Algo grandioso está prestes a acontecer e o mundo está tomando uma nova direção. A mudança que estamos observando está alinhada com as profecias bíblicas e a escatologia, onde a história segue uma linha definida, com começo e um fim. Nada acontece por acaso. Os eventos que testemunhamos em nossa nação não são meras coincidências. Cada manchete, mudança política súbita e desastre natural sem precedentes fazem parte de um roteiro intencional. A história está sendo escrita com propósito, seguindo a linha do tempo profética de Deus. O mundo parece diferente agora. Há uma tensão palpável no ar, uma corrente de desconforto. Parece que estamos à beira de algo monumental, um ponto de inflexão na história humana. As mudanças que testemunhamos diariamente, como a tensão geopolítica, a decadência moral e os avanços tecnológicos, sugerem uma narrativa mais ampla em jogo. Esta narrativa não é fruto da imaginação humana, mas um roteiro divino estabelecido nas profecias bíblicas. As palavras proféticas faladas há milhares de anos agora se manifestam diante de nossos olhos. A Bíblia fala de guerras e rumores de guerras, nações se levantando contra nações, reinos contra reinos, fomes, pestilências e terremotos em diversos lugares. Vivemos uma era em que as antigas profecias não são mais avisos distantes, mas realidades presentes. Além disso, a Bíblia descreve a condição econômica do mundo durante o fim dos tempos. Apocalipse 13, versículos 16 a 17, fala de um sistema econômico global onde ninguém pode comprar ou vender sem uma marca. Esta profecia se alinha estranhamente com a ascensão das moedas digitais, o impulso para uma sociedade sem dinheiro e o controle crescente das transações financeiras globais. Esses desenvolvimentos não são inovações aleatórias, mas passos em direção ao cumprimento da profecia bíblica. No entanto, hoje não vamos nos concentrar em Apocalipse 13 ou na marca da besta. Hoje, vamos focar no capítulo 6 de Apocalipse. A inflação é um termo que você deve conhecer bem, especialmente com sua menção frequente nos últimos tempos. Definida como a taxa na qual o nível geral de preços de bens e serviços aumenta, a inflação corrói o poder de compra, fazendo com que cada unidade monetária compre menos ao longo do tempo. Embora a palavra específica inflação não apareça na Bíblia, o conceito e seus efeitos são discutidos em suas páginas. Antes de discutir a inflação na Bíblia, é importante entender o estado econômico atual de nossa nação e do mundo em 2024. A dívida nacional dos Estados Unidos ultrapassou 34 trilhões de dólares. Você consegue perceber quanto dinheiro isso representa? É um número tão vasto que é difícil de compreender. Para colocar em perspectiva, se começasse a gastar $1 milhão por dia desde o nascimento de Jesus há 2000 anos, ainda não teria gastado $1 trilhão. Essa é a magnitude de apenas 1 trilhão. Agora, considere isso. Levaria aproximadamente 93,7 anos para gastar 34 trilhões a uma taxa de $1 milhão por dia. Vamos decompô-lo ainda mais. Se você empilhasse 34 trilhões em notas de 100, a pilha alcançaria aproximadamente 2,3 milhões de milhas de altura, o suficiente para chegar à Lua e voltar quase 5 vezes. Se você tivesse 34 trilhões em notas de 100, pesariam cerca de 748 milhões de quilos, aproximadamente o peso de 150 aviões Boeing 747 totalmente carregados. Imagine se desse a cada pessoa nos Estados Unidos, cerca de 330 milhões de pessoas, uma parte igual de 34 trilhões. Cada pessoa receberia mais de 100 mil. Se quisesse contar até 34 trilhões contando um número por segundo sem parar, levaria mais de 1 milhão de anos para alcançar essa quantia. Esses exemplos ajudam a ilustrar a magnitude de 34 trilhões e a enorme escala de nossa dívida nacional. Mas a quem devemos esse dinheiro? Agora vamos olhar para outros países com dívidas nacionais substanciais. O Japão, o segundo país mais endividado, tem uma dívida nacional superior a 13 trilhões de dólares. Embora esse número seja inferior ao dos Estados Unidos, é significativo dada a menor economia do Japão. A Itália ocupa o terceiro lugar em termos de dívida nacional, com uma dívida superior a 3 trilhões. O Canadá, com uma dívida nacional de mais de 1,4 trilhões. A Rússia possui uma dívida nacional superior a 285 bilhões,
enquanto o Reino Unido tem uma dívida nacional de aproximadamente 3 trilhões. É intrigante se perguntar a quem essas nações devem esse dinheiro. O que muitas pessoas não percebem é que a Bíblia tem muito a dizer sobre inflação. Ao longo da história bíblica, períodos de dificuldades econômicas e aumentos drásticos de preços são retratados, muitas vezes exacerbados pela guerra e pela ganância. Um exemplo impactante pode ser visto durante o reinado de Jeorão, rei de Israel, quando os arameus atacaram Israel, resultando em um severo cerco a Samaria. Em 2 Reis 6, 24 e 25, lemos sobre a inflação extrema que surgiu desse cerco. Após Ben-Hadad, rei da Síria, reunir seu exército e sitiar Samaria, houve uma grande fome na cidade, levando uma cabeça de burro ser vendida por 80 ciclos de prata e 1/4 de uma medida de esterco de pomba por 5 ciclos de prata. Os preços de bens básicos não comestíveis dispararam, refletindo a severa escassez e inflação causada pelo cerco. Outro exemplo é encontrado em Lamentações, descrevendo as terríveis condições durante o cerco babilônico de Jerusalém. Lamentações 4, 9 e 10 retrata a extrema escassez que levou a medidas desesperadas, indicando inflação severa e colapso econômico. O horror desses eventos sublinha o impacto devastador da inflação induzida pelo cerco. A Bíblia revela que a inflação existe há muito tempo, muitas vezes exacerbada pela guerra, interrupção das cadeias de abastecimento e ganância. A interrupção das atividades econômicas normais, seja por guerra ou outros meios, leva à escassez e aumenta drasticamente os preços. Além disso, a Bíblia condena práticas que contribuem para a inflação, como aumento de preços e medidas desonestas. Provérbios 11, afirma que o Senhor detesta balanças desonestas, mas pesos precisos são favorecidos, destacando a importância da honestidade no comércio e a estabilidade econômica que ela traz. A inflação global está prevista para ocorrer durante a tribulação dos últimos tempos, como parte do julgamento de Deus na terra. Em Apocalipse 6, a abertura do terceiro selo apresenta uma imagem vívida da angústia econômica generalizada. Apocalipse 6, 5 e 6 descreve um cavalo negro com seu cavaleiro segurando uma balança, simbolizando a fome e a escassez. A proclamação de 2 libras de trigo pelo salário de um dia e 6 libras de cevada pelo salário de um dia destaca a gravidade da situação, com o custo das necessidades básicas disparando até o ponto em que um dia inteiro de trabalho mau é suficiente para comprar uma escassa quantidade de alimentos. Este cenário representa a hiperinflação, onde o valor do dinheiro cai e o custo de vida se torna insustentável para a pessoa média. A afirmação "e não danifique o azeite e o vinho" sugere uma disparidade na disponibilidade de bens, onde itens de luxo permanecem intocados enquanto as necessidades básicas se tornam escassas. Isso implica uma desigualdade econômica acentuada, com os ricos mantendo acesso a certos bens enquanto as massas lutam pelo sustento diário. Esta passagem do Apocalipse indica uma época de turbulência econômica global sem precedentes. A visão profética é um aviso sobre a fragilidade das economias humanas e o potencial para mudanças catastróficas repentinas. Embora não estejamos vivendo na grande tribulação, a realidade da inflação em nossos tempos deveria lembrar a todos que as riquezas são passageiras. A inflação atual se resume a um fator puro e simples: a ganância. Por exemplo, a crise financeira de 2008 se deveu em grande parte à ganância. A crise começou com o colapso do mercado imobiliário, onde bancos e instituições financeiras, impulsionados pelo desejo de lucros mais altos, se envolveram em práticas de empréstimo arriscadas. Esses empréstimos arriscados foram agrupados em títulos hipotecários e vendidos a investidores, espalhando o risco por todo o sistema financeiro. À medida que mais proprietários deixavam de pagar seus empréstimos, o valor desses títulos despencou, levando a perdas massivas para instituições financeiras. Grandes bancos, como Lehman Brothers, declararam falência e o sistema financeiro global oscilou à beira do colapso. As repercussões dessa ganância foram severas. Milhões de pessoas perderam suas casas, empregos e poupanças, levando a uma recessão profunda que levou anos para se recuperar. Vivemos em um mundo onde as pessoas farão qualquer coisa por mais dinheiro, mesmo que seja prejudicial para a sociedade. A adoração ao dinheiro se tornou uma verdadeira religião. A pior coisa sobre a adoração ao dinheiro é que ela vende uma mentira, alimenta a ilusão de que a realização está no dinheiro. Sim,
O dinheiro pode tornar a vida mais fácil, mas não vai preencher o vazio que só Jesus Cristo pode preencher. Por que existem milionários e bilionários miseráveis? Porque só Jesus pode satisfazer o desejo profundo de realização. A adoração ao dinheiro foca toda a vida neste mundo, quando não podemos levar nada conosco. A Bíblia nos alerta sobre o engano das riquezas e o perigo de colocar nossa confiança nelas. Em Mateus 6, 19 e 21, Jesus nos diz para não acumularmos tesouros na terra, onde as traças e os vermes destroem e os ladrões arrombam e roubam, mas para acumularmos tesouros no céu. Onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Devemos lembrar que nossa verdadeira segurança não reside nas riquezas terrenas, mas em nosso relacionamento com Deus. Navegando pelos desafios da inflação e da instabilidade econômica, devemos buscar os tesouros eternos que vêm de uma vida dedicada a Deus. Para ajudá-lo a lidar com os dias atuais e com a inflação, vamos para a Bíblia. Isaías 7, 14 afirma que o Senhor dará um sinal: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará de Emanuel. Este versículo está enraizado em um período de grande turbulência na história de Judá, durante o reinado de Acais. O reino do norte de Israel e Aram formaram uma aliança para atacar Jerusalém e destronar Acais, criando uma atmosfera de medo e desespero em Judá. Deus enviou o profeta Isaías para tranquilizar Acais e exortá-lo a confiar na proteção divina. Isaías 7, 4 registra a mensagem de Isaías para Acais: tenha cuidado, mantenha calma e não tenha medo. Deus ofereceu um sinal para reforçar a fé de Acais. Isaías 7, 14 contém esse sinal profético: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel, que significa e Deus conosco, simbolizando a presença e segurança de Deus em meio aos medos. Hoje, precisamos do nome Jesus, que tem raízes no Antigo Testamento com Josué, um grande soldado que conquistou a terra prometida. Jesus é nosso Salvador e também nosso Emanuel, Deus conosco. Durante períodos difíceis, o que mais precisamos é a certeza da presença de Deus. Mesmo em tempos de inflação, você não está sozinho. Deus está com você, guiando através desses tempos econômicos incertos. Isaías 43, 1 e 2 nos tranquiliza: e não temas, pois eu te redimi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essas promessas são pessoais e poderosas. O próprio Deus está com você em todas as provações. Isaías 41, 10 diz: e não temas, pois estou contigo. Este é o Emanuel, Deus conosco nas lutas da vida. Seja enfrentando desafios financeiros, pressões econômicas ou a inflação, lembre-se de que Deus está com você. Apocalipse 6, 5, 6, que fala de um tempo em que as necessidades básicas se tornarão proibitivamente caras, simboliza a inflação galopante e as dificuldades econômicas, mas mesmo nesses tempos, você não precisa viver com medo. A promessa de Deus é verdadeira para todos, não importa a situação. Ele é seu Criador, seu Redentor, e Ele nunca o deixará nem o abandonará. Portanto, tenha coragem, pois você tem Emanuel, Deus conosco, sempre. Nos desafios da vida, muitos enfrentaram provações significativas no ano passado, passando pelas águas e pela fornalha, mas sentiram a presença de Deus. Em tempos de inflação, quando o custo de vida aumenta e as pressões financeiras se acumulam, a promessa de Deus permanece: e estou com você. Ele entende suas necessidades e provê para você. Você não precisa viver com medo do futuro, pois Deus está no controle, até mesmo na esfera econômica. Seja enfrentando o medo da inflação ou as previsões do Apocalipse, lembre-se de que Deus está com você. Ele caminha com você em todos os desafios financeiros, oferecendo paz e segurança. Confie nele, pois ele é Emanuel, Deus conosco, agora e sempre.